A gente parou aqui, certo? Isso, é aí mesmo. A palavra é sua, irmã. E aí, dizendo, Eu queria o só. da. Tá, Hum, desculpa. É que eu queria só falar uma coisa antes de você começar. É que então, eu achei, beleza. achei importante essa reflexão sua sobre a mudança de consciência, né? Pelo menos em pequenas porções, conforme nós vamos conseguindo. Até porque, mesmo que sejamos pequenos, de pouquinho em pouquinho, talvez a gente consiga alcançar um mundo em que não degradamos tanto, né, a mãe natureza. É só isso, pode continuar. Sim, mas essa mudança ela é pequena mesmo, ela é aos poucos, E né? difícil, né? Não é fácil. A mudança de consciência é uma das coisas mais difíceis que se tem, assim. Eu falo assim, dentro por mim, dentro do meu processo de mudança mesmo, e de conversar com pessoas, e principalmente, né, eu falo muito da alimentação, mas não só da alimentação, porque para mim fica muito em vão. Eu acho muito pouco falar só da alimentação, da mudança de consciência alimentar, e não trazer o que isso tudo, né, do alimento fora do prato, né? Então, é de pouco em pouco, mesmo que a gente vai conseguindo realmente fazer as reflexões para a gente mu- mudar dentro da gente para depois, gente, porque a gente tem que descristalizar muita coisa que a gente aprendeu como certa É, a e gente que não cresceu muito é. tempo, né, pensando, né, dessa forma que nós pensamos hoje, então mudar algo que a gente pensa desde quando era pequeno é realmente, eu acredito que seja muito difícil. É, quando Sim, você tiver uma oportunidade, adoraria isso, gostaria de falar. sim, pode falar, Dorinha. Você tá com o microfone fechado, Doralinha. É, esqueci. Tudo bem. No dia a dia mesmo, até a gente mesmo em casa, nós não fazemos essa, não temos essa atenção, né? Se a gente for parar para pensar assim, se você for analisar, vamos falar exemplo da gente mesmo na casa, né? Em cada atendimento que se passa, quantos copinhos descartáveis são descartados? Né? Aquele copinho em si, querendo ou não, ele é um plástico e aquele material ele é reciclável, né? Sim, Se você, como você falou, se a gente não cuida da natureza, não vai ter um orixá. O que que vem da natureza? Vem a erva, vem a planta, vem o remédio. Então, assim, se você não cuida ali do jardim, quantas ervas por atendimento que são doadas, né? Então, se acaba ficando seco, se acaba ir morrendo, acaba que a pessoa não tem também esse remédio aí natural. Então, a gente mesmo nem falou, mesmo sendo um pequeno, mas é um pequeno que atinge muitas pessoas, né? São sim, pequenos atos que às vezes ali no dia a dia, se você faz esse corretivo na sua casa, se você tem a atenção de separar o lixo, você está contribuindo para aquela pessoa que coleta esse reciclável. E muitas das vezes ela tem que ir lá tirar aquilo tudo, né? Ela separa com as mãos. Então a gente não tem atenção de separar copinho descartável, de separar a caixinha de leite, que também é reciclado, plástico mole, plástico duro. Tem muitos itens que hoje eles não precisam ir para o meio ambiente e que nesse pessoal que é seleta da coleta seletiva, né, eles fazem um outro trabalho com esses itens, mas a gente já começa em casa, né? sim, Essa foi um dos principais sim. pontos que a gente conversou, né, Camila? Foi Bom, referente à quantidade de copinhos que a gente usa. né? Eu em casa reciclo há muitos anos, mas não é só separar, a gente tem que lavar. Porque, por É, exemplo, pegando esse gancho, por exemplo, a cooperativa aqui de Uberaba, a Cooperu, se você ligar, eles passam e fazem a coleta. Eles têm os bairros que eles fazem nos dias da semana. Você não precisa, eles mesmos, você não precisa separar plástico, papel, só que tem que estar limpo, porque uma embalagem que não está limpa contamina um lixo inteiro, né? Então,
não é só separar, é lavar, é deixar secar, né? Então, e quando você começa a colocar isso, a gente começa a fazer isso no nosso dia a dia, isso se torna um hábito. A gente precisa começar a fazer dessas mudanças hábitos, né? Porque isso é muito, muito sério isso que a gente faz, né? O lixo, os grandes lixões que a gente tem, né? Aqui no Brasil a gente ainda vive com aterro sanitário. Olha que coisa precária isso. O quanto que isso contamina o solo, contamina o lençol freático. Quantos anos um plástico demora, um vidro demora, e hoje em dia existem as cooperativas recicla vidro, moe vidro, vira outro vidro. Recicla pneu, faz coisa de pneu, recicla garrafa PET. Existem gente desenvolvendo casas de garrafa PET para a população de baixa renda. Eu não sei, acho que é no Haiti, eu não lembro o país, ou se é algum país da África, mas as pessoas estão fazendo casas com garrafa PET. Mas, infelizmente, as boas notícias são sufocadas pelas notícias trágicas que se tem, né? Eu falo que a gente tem que começar a ser correio de boa notícia. Eu não vejo jornal tem anos, anos, mas eu busco as boas notícias. Não que eu não sei o que se passa, porque a gente também não precisa, né, ficar absorto do que está acontecendo, mas que eu consiga, que eu consuma mais boas notícias do que notícias ruins, porque tem coisa boa acontecendo, ela só não é dita, ela só não vem para a grande mídia, e quando vem, é porque já chegou num ponto que a grande mídia não consegue tampar aquilo que está acontecendo. Então, tem muita coisa acontecendo que a gente não fica sabendo, que a gente, infelizmente, a gente ainda vive, cada um de nós ainda vive dentro de uma bolha, né? Então, que a gente é, possa começar a se tornar exemplos uns para os outros dentro dessas pequenas mudanças que a gente faz, né? E isso é coletividade. Isso não é se achar superior a ninguém, passar por cima do outro, porque cada um recebe uma informação de um determinado tempo e, atinge um nível de consciência e de mudança. Porque saber é uma coisa, mudar a consciência é outra coisa. Agir é outra coisa, né? Então, eu acho que dentro do que a gente vive, e a gente vive tanta coisa junto, falando dentro da nossa realidade, igual você falou do terreno. A gente já viu tanta coisa, já passou tanta coisa junto, tantas dores, tantas alegrias, quanta coisa. Então, a gente pode se ajudar para nos tornarmos pessoas melhores mesmo dentro dessa caminhada de cada um, de uma mudança de atitudes e de ações no nosso dia a dia mesmo. Alguém mais quer falar da sua contribuição? Então, voltando aqui para uma realidade muito próxima, né, que a gente está vivendo, esse foi o dado mais recente que eu consegui desse ano de 2024, tirando o Dia do Fogo, né? 17.182 focos de queimadas foram contabilizados nos primeiros 4 meses de 2024. E aí, no Dia do Fogo, que foi instituído o Dia do Fogo, eu vi de uma fonte que eu confio, que tivemos 4.800 pontos de focos de queimada em um único dia no Brasil, né? Aqui
E eu vi uma palestra do presidente do IBAMA, eu esqueci o nome dele, que até então, isso foi logo depois do Dia do Fogo, falando sobre o Dia do Fogo, que não teve uma queimada que não fosse criminosa. Embora não sei se todo mundo tem essa informação, mas latinhas, plásticos e vidros também são combustíveis num calor extremo. Eles superaquecem e dentro de uma vegetação seca, eles soltam uma faísca e também se inicia uma queimada. Então, além dos fogos criminosos que a gente tem, e aqui no Cerrado tem-se uma cultura de colocar fogo, todo inverno a gente passa por isso, que é uma coisa muito arcaica, né? Isso a gente vê o quanto o ser humano ainda está arcaico em algumas coisas. E num tempo, numa seca dessa, se eu ponho fogo na minha propriedade, uma faísca que vai para a propriedade do meu vizinho, que não tem nada a ver com o fogo que eu quero colocar, acabou. Queimou-se uma propriedade inteira. Quantas vidas perdidas? Uma árvore desse tamanho, quantas vidas uma árvore dessa abriga? E ela é uma, dentro de uma floresta. Quantas vidas tem na floresta? Infelizmente, esse é o preço da ganância do ser humano. E aí a gente fica reclamando do calor, e aí que não estamos respirando bem. Mas o que que eu faço? Eu vou ali, compro ali das empresas que contribuem para isso acontecer, então eu tenho também minha parcela de responsabilidade se eu sou uma consumidora dessa empresa. Porque se eu não consumo, eu sou um consumidor a menos. Se 10 não consomem, são 10 consumidores a menos. Então, volto naquela mesma pergunta. Qual a minha parcela de responsabilidade dentro dessas queimadas? Eu não fui lá pôr fogo, mas o quanto eu contribuo para quem põe? Pode passar, João. Quantas vidas perdidas em nome da ganância? Precisamos valorizar a vida. Sem natureza, sem vida. Ai, o que aconteceu? A gente precisa. Uma natureza morta, a terra regenera. O ser humano, quanto tempo para se regenerar? Ou melhor, para reencarnar? Para conseguir, né, desfrutar um pouco com qualidade de vida do que é a terra. Pode passar, João. Os principais setores que emitem gases de efeito estufa no mundo são produção e consumo de energia, agricultura, silvicultura e uso da terra, indústria, manejo de resíduos sólidos e de efluentes líquidos. No mundo, a produção e o consumo de energia
carregam a maior responsabilidade, com mais de 70% das emissões, enquanto a atividade agropecuária, silvicultura e mudança de uso da terra é responsável por cerca de 18% da poluição climática. No Brasil, a ordem se inverte. Aqui, a agropecuária e o desmatamento são responsáveis por aproximadamente 75% das emissões de gases estufa, enquanto a produção e o consumo de energia são responsáveis por 18%. Os 10 países que mais emitem gases de efeito estufa são, nessa ordem, China, Estados Unidos, Índia, Rússia, Brasil, Indonésia, Japão, Irã, Canadá e Alemanha. Ou seja, somos o 5º país mais poluidor do mundo. E aí eu venho e pego um gancho aqui da China. A China está praticamente dominando o mercado de produtos do capitalismo. A Shein é a maior poluidora de roupas do mundo, fora o trabalho escravo. Por que que tudo da China é barato? Quanto que eles pagam para uma pessoa? Eu, Camila, tem mais de 10 anos que eu não compro na 25 de março. Por quê? Se eu preservo a vida, se eu luto e trabalho em prol da preservação da vida, por que que eu vou comprar num mercado de exploração da vida humana? Então, se eu não tenho dinheiro, eu não compro. Por que que eu preciso? Porque o capitalismo fala que eu preciso comprar todo dia. Que eu preciso ter. Por isso que está aqui, ó. Vamos poluir. Tudo made in China, nessa grande maioria aqui. E aí você pega os maiores países poluidores climáticos, são os países que não assinam os acordos climáticos. São os países que estão aí acabando com os nossos oceanos, com as nossas florestas, em prol do combustível fóssil. E aí, como que eu contribuo com isso? O que que eu faço com isso? Porque eu escuto que eu preciso ter. Eu preciso ter quantas roupas, quantos pares de sapato, quantos carros, cada um dentro da sua possibilidade financeira. Mas o capitalismo impõe ter, 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 e. Inclusive, nos mata pela boca, porque a comida que a gente come está cheia de veneno. Que a gente precisa comprar remédio. E um dos maiores produtores de base de remédio é a Índia. Como que chama? Alguém aí da área da saúde vai saber melhor que eu. É, Insumos, princípio matéria-prima. ativo. É a Índia, e quem sabe disso? Então vamos comer veneno para tomar mais remédio, para remediar a doença que a comida vai me trazer, porque eu preciso ter. Aí eu adoeço, aí eu preciso ter, porque eu estou ruim, eu estou doente, eu entro em depressão, eu preciso comprar para tapar um buraco. Eu preciso comer, 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 aí eu vou engordar, tomar remédio para emagrecer. Eu vou tomar remédio para aquilo, tomar remédio para doença do coração, tomar remédio para obesidade, tomar remédio para depressão, tomar remédio para síndrome do pânico, para enxaqueca, para dor na unha do pé. Porque eu quero fugir do que me causa essa dor. Porque eu não tenho aquilo. E por que o capitalismo? Porque o capitalismo, do jeito que a gente vive, já deu errado. E é ele que faz a gente estar vivendo isso tudo aqui. A gente vive no meio do capitalismo, mas o quanto eu posso reduzir? Quanto que eu posso minimizar?
Vamos abrir nossos armários e ver o quanto de roupa a gente tem que a gente não usa. A gente fala, não, um dia eu vou usar, e tem 5 anos que você não põe a roupa. E ela tá lá parada. E a gente cria a ilusão de que um dia a gente vai usar. E tanta gente sem roupa para usar. E aí a gente compra mais roupa, sem ter usado algumas que estão lá esquecidas. Pode passar, João. Aí do fogo a gente vai para a água. A consciência sobre a importância da valorização da vida também se dá sobre como descartamos o nosso lixo. Como vemos na imagem à esquerda, a quantidade de lixo na enchente. Cada ser humano é responsável pela preservação e sustentação de vida no planeta Terra. Tudo em desequilíbrio é ruim. A água que nos é tão vital está sendo usada de forma tão inadequada. Poluímos nossas fontes de vida e assim vamos matando tudo que é vida na Terra. É preciso mudar, urgente. Pode passar. E aí, eu falei da roupa justamente por conta disso aqui, desse slide aqui. Lixo de roupas no deserto do Atacama. Existem torres de roupa de prédios de 18 andares. Animais mudam suas rotas de migração por conta dessas montanhas de roupa que estão no deserto do Atacama. Eles não voltam para o lugar para procriar, eles morrem porque não acham alimento, porque precisa desviar da sua rota migratória. E está aqui, ó, do lado da gente. Então, quantas roupas cabem em um corpo? Quantos corpos vivem sem roupa em lugares que ainda estão à margem do capitalismo? As montanhas de roupa do deserto do Atacama mudam rotas migratórias de animais. O quanto isso é sério? Isso é lixo. Cadê o fora? Cadê o fora? Se a gente está vendo, mesmo que por uma tela. Cadê o fora? Aonde está o fora? Pode passar, João. E aí a gente chega num ponto que é assim também de extremíssima importância com a mudança climática que a gente está vivendo, que é degelo das calotas polares. O degelo das calotas polares é um fenômeno causado pelo aquecimento global e pela intensificação do efeito estufa. Este processo tem várias consequências como aumento do nível do mar, liberação de gases do efeito estufa que estavam armazenados nas calotas polares, desaceleração da rotação da Terra. O derretimento das calotas polares pode reduzir a velocidade de rotação da Terra, o que pode afetar a contagem do tempo. A gente não vive 24 horas, já tem muito tempo. Ameaça a água potável. O degelo pode ameaçar a disponibilidade de água potável. Despertar de vírus e bactérias. Um estudo canadense indica que o degelo pode despertar vírus e bactérias adormecidos há séculos nas geleiras. As calotas polares são importantes para a vida na Terra, pois armazenam 70% da água doce do planeta. Eu não tenho nem muito o que dizer nesse momento do que está acontecendo, das coisas.
né? É de vital importância para a vida na Terra. É de vital importância também para trazer o equilíbrio da temperatura na Terra. Lugares com gelo, não tem mais gelo. Os ursos polares, os animais do Ártico, da Antártida, estão o quê? Passando fome, morrendo. A gente acha que é só gelo, mas ele tem vida. Esses dias eu estava vendo uma reportagem de um campo de flores na Antártida. Gramíneas na Antártida. Em lugar que nunca teve, que assim, dos últimos séculos. Não, tá com grama, tá com flor. Ah, que bacana. Não, não é bacana. Sem contar nas doenças. Que muita doença está voltando porque o degelo está acontecendo. Doenças que estavam inativas estão voltando. São doenças que não são dessa época. E quem vai achar? E até achar a cura? Nós já vivemos uma pandemia e estamos prestes a viver outras pandemias. E o que a gente aprendeu com a pandemia? Nada. Nada. O que a gente melhorou com a pandemia? Nada. A gente continua na estaca zero. Pelo menos a grande maioria das pessoas. Que compaixão que eu tenho pelo outro. Que compaixão que eu tenho pela natureza, que compaixão eu tenho pela terra. Nos primeiros dias de pandemia, a natureza se regenerou. Porque todo ser humano estava dentro de casa. Mas o que a gente aprendeu? A gente só reclamou. Alguns não, alguns pegaram, a maioria pegou, outros não. Quem às vezes não ficou nem sabendo. Muitos enterraram, né? Ou nem enterraram, só choraram a morte de seus parentes. Isso serviu de quê? Para conscientizar a humanidade. Não serviu de muita coisa. Então, enquanto a gente não aprender, eu acredito numa teoria, que agora eu esqueci de quem que é. Eu vou achar de quem que é essa teoria. Que enquanto a humanidade não aprender a viver em harmonia com a Terra, sempre vão acontecer catástrofes, desastres e pandemias. E a humanidade vai ser arrastada por elas e a gente vai voltar no mesmo ponto de aprendizado. Por quê? Se a gente não aprende, a gente toma pau, a gente bomba. Então, a gente está tomando pau tem quanto tempo? Que a gente está repetindo os mesmos erros tem quanto tempo? Que harmonia que a gente vive com a natureza. Ah, é bom ir para a mata, respirar um ar puro, tomar um banho de rio, tomar um banho de mar. Até quando isso vai estar desse jeito? Até quando a gente vai poder entrar numa cachoeira sem a água dela estar poluída? A gente já vai na praia, a gente já encontra plástico. No mar, vira e mexe, passa um plástico ali. Você vai ali na areia, tá cheio de lixo. A gente vai na cachoeira que a gente vai. Quanto de lixo tem lá? E é uma só. E as outras? A água que está ali vai para onde? Chega lá no oceano. As águas não têm fronteira.
Não tem barreira, as águas do mundo inteiro se unem num único ponto que chama oceanos. E a gente tem arrecifes de corais mortos. A gente tem mangues mortos, mangue é o berço da vida. Como a Samantha falou hoje mesmo, a gente é água, a gente precisa da água. O que a gente está fazendo com ela? O que a gente está fazendo com a gente? É Se não tem bem água, isso. não tem vida. Você me Oi? lembrou, Camila, que no início da pandemia dava para ver o Himalaia de novo, né? Tinha décadas que não dava para ver o Himalaia, e na pandemia ele apareceu na paisagem, né? Sim, E assim, por pura poluição. E aí todo mundo dentro de casa, sem usar os carros, muitas indústrias diminuíram todos os ritmos, né? Foi uma coisa mais lenta, não podia reunir tantos funcionários, enfim, né? sim, Tudo foi desacelerado. E aí até o Himalaia, que é uma montanha imensa, ressurgiu no horizonte. uhum, Assim, é muito grave tudo isso, né? E eu acho que é importante a gente conversar sempre que tem a oportunidade de conversar sobre isso, apesar de ser algo, como você disse mais cedo também, que incomoda, mas para a gente rever os nossos hábitos, né? Tem hábitos simples no nosso dia a dia que auxilia. Se eu não estou num sim, cômodo da casa, eu posso deixar a luz apagada, né? Não preciso deixar a luz acesa, né? Se eu vou lavar alguma coisa, se eu puder reutilizar a água depois para jogar num, no chão, num quintal, por exemplo, né? Água da roupa, Enfim, né? Por exemplo, para lavar o quintal, a área é, de serviço. é, porque é muita água que vai embora, né, da máquina de lavar. Enfim, Ah, tá. Dá trabalho pegar, pôr no balde, carregar o balde e ir até lá jogar? Dá. Mas assim, antes ter um trabalho desse agora do que a gente de fato ficar sem. E, sim, e assim, a gente tem que pensar que não é esperar as políticas públicas, as grandes empresas. A gente é parte, como você disse várias vezes, então a responsabilidade também é individual. É claro que se houvesse uma maior conscientização dos líderes, isso ia vir de cima para baixo e ia ser imposto uma reeducação, né? E aí talvez as pessoas mudassem os hábitos, até mesmo por exemplo, se a conta de água fosse um valor mais caro do que a conta de energia, as pessoas não gastariam tanta água lavando no quintal com água potável. As nossas privadas não teriam água potável, podia ser uma água reutilizada, já poderiam ter nas casas sistema de reutilização de água, né? A gente se preocupa muito com a energia porque ela é cara. E aí se desenvolve vários jeitos de ter energia elétrica. Energia solar, energia eólica, aí todo mundo preocupa porque é caro. Mas a água é baratinha, né? E sim. como ela é baratinha, eu desperdiço o tanto que eu quero. Então, assim, se houvesse essa preocupação dos governantes, que fosse de cima para baixo, seria imposto. Talvez não seria uma conscientização bacana, porque é uma imposição mesmo, né? Ou você paga ou você fica sem. Então, as Uhum. pessoas iam diminuir ou mudar a forma de usar esse bem, né? Só que é, cada um de nós, podemos fazer a nossa parte, né? Eu falo por mim, assim, não sou perfeita nesse campo, né? Mas tudo que eu posso fazer, eu faço. Por exemplo, já tem muito tempo que eu carrego a minha garrafinha, então, onde tem um bebedouro, eu encho a minha garrafinha. Eu evito aceitar sacolinhas do mercado, só se não tiver opção nenhuma, mas geralmente
quando eu tenho opção, eu ponho na bolsa minha compra, né? Porque minha bolsa é grande, então eu já enfio tudo ali dentro para não gastar o plástico do mercado também, né? As sacolinhas. Tem lugares no Brasil que a sacolinha já não existe mais, isso já é um avanço. Mas aqui em Uberaba é livre, né? Se você precisar de 500 sacolas, você sai com 500 sacolas do supermercado, né? E a Uau! Só, maioria das... Oi? só para fazer um. Desculpa, só enquanto eu lembrei que você falou do plástico, né? Um dado. Nós consumimos anualmente o equivalente ao peso de um cartão de crédito de microplástico por ano. A gente ingere, né? Você quer dizer? A gente ingere. Uhum. Sim, então. O tanto de plástico que se tem. Pois é. Então, assim, se a gente. Pequenas atitudes nossas no nosso dia a dia já ajuda. É o ideal? Não, ainda está longe do ideal. Mas se a gente começa um trabalho de formiguinha, né, vai diminuindo, vai minimizando, porque realmente somos muitos. Sim. Pessoal, antes acho que a Silvinha quer falar, porque ela tá com o microfone aberto. Tá faltando menos de um minuto, eu vou finalizar aqui e a gente volta no mesmo link, pode ser? Pode ser. Tá certo.